Segunda objeção que é apresentada. Está gravando. Oi, gente. Fala, galera. Por mais vídeo no canal. Tirando as barbas da minha mãe. Deixa o like. Você fala da Trindade e compreende que são três pessoas, Pai, Espírito Santo, você está falando de três deuses. Isso é politeísmo. Isso não é o que foi ensinado no Antigo Testamento. Os que apostam com mais força nesse elemento dizem que nem Jesus é Deus. Há outros que dizem que Jesus e Deus Pai são Deus, mas o Espírito Santo é que não é. Então você tem essas divergências. Mas, de qualquer maneira, ambos os movimentos apontam o fato de que o Antigo Testamento coloca Deus como único, então logo não podem ser três pessoas da divindade. Aquilo que o judeu mais recita para simbolizar a sua fé, que tem ainda aqui, ó. de um credo do judaísmo, Gente, os pequenos aí não saem. Tá, tente. Coloca aí. A confissão de fé judaica é quando ele diz Vou pegar o cortado de grama. Shema Israel. Tá no seu cabelo aqui, ó. Passar o zero. Israel. Nosso Senhor é único, nosso Deus é um só. Então, se Deus é único, como ele pode ser? Três. Terceira objeção que é apresentada é que, em contraste com as demais pessoas da divindade, Deus Filho e Deus Pai, o Espírito Santo parece um ser neutro, e ele também parece quase apagado. Por exemplo, há situações em que o Espírito Santo é comparado Saiu. ao fogo, ao azeite, à água, ao fôlego. Tá sentindo? Então são elementos impessoais que são associados a ele. Logo não pode ser uma pessoa. Tá lastinado não, mas conversa. Jesus também é Deus, ainda que seja um Deus secundário. Tem nada Jesus é claramente visto Sempre que como não, Pai. aqui não, Nicolas. Há muitas declarações em que o Espírito Santo nem aparece. Então como é que nós podemos explicar isso? Há ausências do Espírito Santo, por exemplo, quando você lê 1 Timóteo 3, verso 11. 1 Timóteo 3. Isso é os pelos normais do bicho. Tá vendo como tem? É pelo normal, ó. Vou tirar um bocado agora, ó. Então tira um bocado. Ó, só pelo. Não, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses 3, verso 11. Deixa eu ver aqui. Aqui. 1 Tessalonicenses 3, verso 11. Tira aqui, Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, Olha, o bocado nosso pelo, Senhor, ó. preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Então os que advogam Aqui, vai contra o logo. Espírito Santo dizem: cadê o Espírito Santo? Eita, isso aqui tem uma parede, ó. Tuco. Tu tira de pra não quebrar, né? Vai tirar todo dinheiro. Vai quebrar, Tem dois juntos. Na verdade, o façam o pai falando com o filho. Não há Tirei espaço para o Espírito Santo. Eita, isso aqui tá com caule já, olha. Igual. Sendo assim, como é que nós podemos Tá com caule, igual de uma árvore. Teusão. Faltou só agora as folhas. Teusão. Mas Que tá sendo bocado, viu? do que eles usam para não aceitar a doutrina do Espírito Santo, deixe-me então responder. A primeira objeção, que o Espírito Santo foi algo criado apenas a partir de Niceia, 325 depois de Cristo, no quarto século de nossa era. Isso não é verdade. Deixe-me dizer para vocês, no meu mestrado, eu estudei muito patrística. O meu mestrado foi em patrística. Não era carteirada. Eu estou contando isso aqui só para vocês entenderem qual foi o meu escopo de pesquisa. Pois bem, quando a gente estuda patrística, a gente estuda os primeiros autores cristãos depois do período apostólico. Tá certo? Embora que essa nomenclatura também seja um pouco artificial, porque nós temos autores como Papílias, Atenágoras, que datam do final do primeiro século. Portanto, eles alcançaram o período apostólico, eles não são pós-apostólicos. Mas como eles não estão no cânon da Bíblia, pelo menos no cânon que usamos no hemisfério ocidental, eles não são considerados Bíblia, são considerados os pais da igreja, ou, como os católicos dizem, os padres da igreja. Em suma, os pais da igreja patrística são aqueles primeiros autores Isso aqui ficou duro, viu? Pode Tá com caule. Alguns deles até conviveram com os apóstolos, outros não diretamente, mas tiveram acesso a informações e tradições que hoje nós perdemos. Qual o valor da patrística? É o valor doutrinário? Não. Eu não posso tirar a doutrina dos pais da igreja. A doutrina cristã é extraída exclusivamente da Bíblia. Contudo,
esses pais da igreja, eles são úteis porque eles podem me dar informações históricas. Mas pronto, Por exemplo, aqui é só os carocinhos que Pronto, tem. fica só puxa assim, ó. Dos séculos de nossa era. Assim, ó, bem rápido, vai. É só os carocinhos agora, mãe. Pronto. O que acreditava a igreja cristã? Outra informação importante que eles me dão. Só os carocinhos. Tem Só, mais pelo não. eu sei, mais pequenininho. Aqui tem só o super normal, ó, tem um bocado. Quais foram as primeiras doutrinas Normal. Só pelo normal. chamadas heresias que distorceram o ensino apostólico? Outra coisa que os pais da igreja também ajudam é a entender o ambiente da relação entre a igreja e o mundo pagão, entre a igreja e o judaísmo. Só pelo normal. Eles também ajudam a Não, essa foi a pretinha que era. teologia cristã. E por fim, Mas pelo eu transparente, os como vai pais da ver? igreja também ajudam Aqui tem, então. as escrituras, porque Mas isso aí muitas é... passagens da Bíblia Passa assim, bichinho, ó, que sai um pelo. Aqui tá encravado ele. porque se eles copiaram, eles tinham um manuscrito que dizia daquele jeito. E eles também são úteis para dar informações Só em um históricas canto, Nicas, que ele até sai. o período apostólico que nós desconhecemos. Por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa que conheça um pouco de história... Não saiu nada não. Ajuste perfeito, prata zero. Agora vem aí, Aqui, ó. Ajuste Aí tem. Como morreu o apóstolo Paulo? Ele vai falar, morreu decapitado. Como morreu o apóstolo Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. Onde está isso? Na Bíblia? Não. Nessas fontes Pronto, saiu. patrísticas. Tá certo? Então, Aqui, Nica, eu tô sentindo, macho. É cego, é? Antes de Niceia, antes de 325 depois de Cristo, muito antes disso, esses pais da igreja já falavam de Deus de uma forma trinitariana e até a palavra trindade vai aparecer no manuscrito anterior da Niceia. Mas só vou dar alguns poucos Deus não acaba não, né? Tá bem? Então vamos lá. Vai, É o ciclo do infinito. E Clemente de Roma foi, inclusive, contemporâneo do apóstolo João. Ele provavelmente conheceu o apóstolo João. Isso aqui sai. Vai, Pedro da preta. Escreveu uma E carta cai e para a renasce igreja de novo. Corinto. Aquela mesma Em vez de nascer um, nasce um bocado. recebeu as cartas do apóstolo Você me Paulo. tirou? E quando ele escreve Nossa, tirou ou não tirou? que a igreja ali estava agitada por uma questão doutrinária, uma carta longa, Direto aos ele caros. aconselha a igreja o seguinte, vou ler para vocês. Aceitando o nosso conselho, não tereis que vos arrepender, pois vive Deus, vivem no Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então ele fala, vive Deus, Os vive no correntes Senhor é Jesus Cristo. Não, agora